Levantamento financeiro de clubes mostra queda de 7% nas dívidas e aumento de 37% nas receitas. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Atlético Mineiro, juntos, têm 48% do faturamento total dos 27 clubes do estudo realizado pela Y. A receita total dos 27 principais clubes do Brasil aumentou 37%, atingindo reais 7,5 bilhões, e o endividamento líquido caiu 7% de 2020 para 2021, somando reais 10,5 bilhões. Sem contar transferências de atletas, o aumento de receita é ainda maior, 64%, um total de reais 5,6 bilhões. Esse é o retrato financeiro dos clubes brasileiros feito pela Y em um ano que ainda traz nos demonstrativos de finanças os impactos da pandemia de Covid-19. Fazem parte do levantamento as 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, além de Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Ponte Preta, Sport e Vasco, da Série B, e o Vitória, que foi rebaixado e este ano disputa a C. A empresa explica no relatório, as receitas totais dos clubes brasileiros evoluíram 153% entre 2012 e 2021. Em relação a 2020, houve aumento de 37%. Já as receitas sem transferências de jogadores tiveram uma evolução de 120% nos últimos 10 anos e aumento de 64% entre 2020 e 2021. Descontada a inflação do período, o crescimento da receita total foi de 89% e da receita sem transferência de jogadores 56%. As 5 maiores receitas totais em 2021 foram de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Atlético Mineiro. Esses 5 clubes, juntos, somam 48% do total da receita dos 27 clubes que fazem parte do estudo. Dos reais 7,5 bilhões arrecadados por esses 27 clubes em 2021, quase a metade se refere a direitos de transmissão e premiações, reais 3,6 bilhões. As transferências de jogadores renderam um total de reais 1,4 bilhão, com 11% de queda em relação a 2020. O Matida, ou a receita do dia de jogo, que inclui ingresso, operação de estádio, e foi possivelmente o item mais afetado nos balanços financeiros com a pandemia, cresceu 13% em 2021 em relação ao ano anterior, um total de 612 milhões de reais. As receitas comerciais fecharam em 1 bilhão de reais. Outro número que apresentou queda foi o endividamento líquido dos clubes, que fechou em reais 10,5 bilhões, 7% a menos do que em 2020. Mas o endividamento tributário cresceu 3%, atingindo reais 3,6 bilhões. O total de empréstimos também subiu. Os 27 clubes somam reais 2,3 bilhões em dívidas dessa natureza, número 4% maior do que em 2020. Impacto da pandemia. O relatório ressalta o fato de que parte das receitas de direitos de transmissão e premiações de 2020 acabaram contabilizadas nos balanços de 2021, o que afetou diretamente as demonstrações financeiras dos participantes da Série A, até o 16º colocado, e semifinalistas da Copa do Brasil. Em relação a 2020, as receitas com direitos de transmissão e premiações aumentaram 101%. A retomada do público no segundo semestre do ano passado permitiu crescimento em receitas comerciais de 50% e de Matida, de 13%. Receitas. No ranking por arrecadação total, o Flamengo ficou no topo com R$1,08 bilhão, com 105 milhões de reais à frente do Palmeiras. O Grêmio aumentou em 66 milhões de reais suas receitas e ultrapassou o Corinthians. O Vasco teve desempenho melhor no total de receitas do que alguns clubes da Série A, casos de Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense, América Mineiro, Sport, Cuiabá e Juventude. Na Série A, a diferença entre quem mais arrecadou, o Flamengo, e quem teve a menor receita, o Juventude, foi de aproximadamente 16 vezes segundo a Y. Sem levar em conta a arrecadação com transferências de jogadores, o jogo muda de figura. O Palmeiras toma a dianteira do ranking com receita total de 838 milhões de reais em 2021, mais que o dobro do apresentado na temporada anterior. O montante é cerca de 428 milhões de reais maior do que o de 2020 e 35 milhões de reais superior ao resultado do Flamengo. Comparando com as demais grandes equipes paulistas, o Corinthians teve receita total sem considerar transferências de 474 milhões de reais, São Paulo de 355 milhões de reais, e Santos de 300 milhões de reais. No Nordeste, Bahia e Fortaleza se destacaram com bons resultados e crescimento das receitas nessa categoria. Com as transferências na equação, o Flamengo liderou a lista pelo 3º ano consecutivo. O Corinthians teve uma queda relevante de 161 milhões de reais em relação a 2020, sendo ultrapassado na lista por clubes como Ceará e Bahia. Flamengo, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Santos arrecadaram valores acima dos 100 milhões de reais de receitas com transferências de atletas.
Direitos de transmissão e premiações. O Palmeiras se manteve no topo das receitas com direitos de transmissão e premiações, como já havia acontecido em 2020. Segundo a EY, metade de todo o dinheiro arrecadado com direitos de transmissão e premiações está concentrado com 5 clubes: Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Receita comercial. Nesta categoria, o Palmeiras perdeu o posto que dominou por 2 anos. O Flamengo praticamente dobrou suas receitas comerciais e fechou 2021 com 3 milhões de reais a mais do que o rival de São Paulo. O Cruzeiro, mesmo na Série B, se manteve à frente nesta categoria de clubes da divisão principal, como Atlético PR e Fluminense. O relatório mostra que 61% das receitas comerciais no período entre 2017 e 2021 ficaram nas mãos de 5 clubes: Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Grêmio e São Paulo. O Palmeiras apresentou o maior valor acumulado, 691 milhões de reais, aproximadamente 66 milhões de reais acima do Flamengo, segundo colocado na lista. O Corinthians também se destaca com um aumento de 83 milhões de reais em receitas comerciais nestes 5 anos. Receitas de dia de jogo. Matida. A EY trouxe um levantamento recortando o período entre 2017 e 2021, os últimos 5 balanços anuais, para analisar as receitas de dia de jogo. Matida. Flamengo, Palmeiras, Internacional, Grêmio e Corinthians representaram 57% do valor total desta categoria. O Flamengo, primeiro na lista, arrecadou 105 milhões de reais a mais do que o Palmeiras, com um total de 536 milhões de reais. A receita do Clube da Gávea no período nesta categoria é superior às de Botafogo, Fluminense e Vasco somadas. Endividamento líquido. De acordo com a EY, o endividamento líquido desses 27 clubes apresentou queda em 2015, mas daí até 2020 houve um crescimento de 66%. E, em 2021, nova queda nessa categoria, 7% a menos do que em 2020. Alguns clubes tiveram aumento considerável no endividamento, apesar da queda geral. Na contramão, o Cruzeiro teve 57 milhões de reais de crescimento neste item, enquanto o Atlético Mineiro viu sua dívida engordar 75 milhões de reais. Ambos fecharam 2021 com endividamento líquido superior a 1 bilhão de reais, mas outros apresentaram redução do valor de endividamento, como Palmeiras, Santos e Flamengo. O clube carioca reduziu em 354 milhões de reais sua dívida de 2020 para 2021, cerca de 48%. Entre os times do Nordeste, a maior dívida é do Sport de Recife, 231 milhões de reais. Endividamento tributário. O endividamento tributário acompanhou a curva geral do endividamento líquido dos clubes, com queda em 2015 por conta do Profut, Programa de Refinanciamento de Débitos Fiscais, seguido de crescimento de 47% até 2021, atingindo um total de reais 3,6 bilhões. Essa lista é liderada pelo Corinthians, com 534 milhões de reais e um aumento de 117 milhões de reais em relação ao ano anterior. O Atlético Mineiro aumentou sua dívida tributária em 23 milhões de reais. Foram os últimos a ultrapassar 300 milhões de reais nessa categoria de dívida. Endividamento por empréstimos. O Atlético Mineiro lidera a lista com larga vantagem, 580 reais de milhões de endividamento com empréstimos. O segundo colocado, o Atlético PR, tem 291 milhões de reais. Neste item se destaca o Palmeiras com uma redução de 183 milhões de reais em dívidas de empréstimos bancários em relação a 2020. O Grêmio, por outro lado, mais do que triplicou sua dívida neste item, passando de 7 milhões de reais em 2020 para 23 milhões de reais no ano seguinte. Endividamento líquido x receita total. Entre os gráficos no levantamento da EY há um comparativo entre o endividamento líquido e a receita total dos clubes, traçando uma correlação entre os valores. O pior desempenho foi do Cruzeiro, com o endividamento líquido do clube 7 vezes superior ao faturamento realizado. Sem levar em consideração as receitas provenientes de transferências de jogadores, o Botafogo assume a liderança dessa lista, com um endividamento líquido mais de 10 vezes superior ao faturamento em 2021. Mas há notícias boas em general Severiano. O Botafogo teve o 5º maior superávit entre os clubes analisados. Essa lista é liderada por Flamengo e Palmeiras, ambos impulsionados por receitas de transmissão e premiações. O Vasco também se saiu bem e ficou em terceiro.